Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. De novo aqui no nosso Lições Espíritas, para mais um momento de estudos, de conhecimentos que a doutrina espírita tem para nos informar. Quando nós pensamos em mediunidade, muitas vezes, e para os desavisados, pensa-se que mediunidade ou é um atributo dado por Deus a poucas pessoas, ou é um ponto de referência onde eu posso me fartar de elogios, fartar de postos, de posições, quando na verdade não é bem assim. A mediunidade, ela é uma ferramenta de comunicação que nos coloca face a face com a nossa evolução. Então, há um momento em que o ser tem que tomar conta do seu status mediúnico. Isso começa na mônada desde muito tempo, não sabemos quando, mas sabemos que essa lei de atração e essa comunicação através da atração, isso vem desde o mineral, o vegetal, o animal irracional. Mas quando chega no homem, com certeza já no estágio bem mais avançado, aí o homem precisa entender o que se passa dentro do contexto da mediunidade. Porque a mediunidade, ela é, no fundo, uma forma que nós temos de nos comunicar. Muitas vezes, essa comunicação é consciente, no caso da mediunidade que nós estudamos aqui no Espiritismo. Em outras vezes, essa mediunidade ela se faz de forma inconsciente, através de intuições, por exemplo, né? Através daquela fala do coração, né? Não vá, não faça isso, ou então faça. O que ocorre é que poucas pessoas estão atentas a esses momentos mediúnicos vividos praticamente o tempo todo. E por essa inobservância, costumam entrar em situações muito difíceis, porque o mundo espiritual não é composto só de espíritos bons, trabalhadores do bem. Há também aqueles, em grande quantidade, que querem o desterro do indivíduo que está na experiência do corpo físico. Então, ele se aproxima, emite a sua vontade, o seu desejo, e aí o que vai acontecer? A pessoa vai entrar naquelas realizações infelizes. Olha quantos médios se perdem por não ter cuidado da sua mediunidade. E se tornam pessoas permissivas em excessos, promíscuas, fora daquele eixo que conduz o espírito a Deus. Observem que, quando nós saímos de Deus, nós temos o caminho de volta, que os chineses chamam de Tao. Este é o caminho da volta. Então, todo espírito, quando ele é criado por Deus, ele faz o caminho, vai chegar à matéria, e depois ele sai da matéria e retorna a Deus pelo mesmo caminho. Só que agora ele é entendedor da vida. Antes ele passava inconscientemente. Nas expressões antigas, desde o átomo primitivo, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 540, é preciso estudar essa questão
com bastante afinco para entendê-la. Então ele sai, vem, agora vai retornar a Deus. Isso é inexorável, esse retorno a Deus, porque é o retorno à perfeição. Você é filho da perfeição e, portanto, tem que retornar à perfeição. Não tem outra forma que não seja essa. Às vezes, neste retorno a Deus, a pessoa se envolve com situações que não vão fazer com que ele vá retamente naquele caminho, que vai naquele rumo, o rumo de retorno a Deus. A palavra pecado, ela foi elaborada, foi criada para exatamente dizer assim, quando você foge do rumo, então você comete uma fuga do rumo. E essa fuga do rumo chama-se pecado, dentro das terminologias. Aqui no Espiritismo, nós já não trabalhamos muito essa palavra pecado, porque agora nós já entendemos o seu sentido verdadeiro, que é fugir do rumo de retorno a Deus. E a mediunidade, ela é uma grande ferramenta para nos conduzir nesse rumo correto que nos levará a Deus. Por quê? Porque esse rumo, por estar ligado diretamente à vontade soberana de Deus a favor de cada um de nós, ele vem com a frequência que nos faz retornar a ele. Então, quando eu estou usando a minha mediunidade de forma adequada, eu vou naquele rumo certo. Vocês querem um exemplo? Nós já estudamos aqui a questão dos instintos. O que o animal faz? Ele segue o rumo da evolução dele. Ele segue aquele rumo. No momento em que esse animal, por uma questão qualquer, né, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo livre-arbítrio. A princípio muito pequenininho, né, e depois vai aumentando. Mas em todas as práticas do nosso livre-arbítrio, nós seremos responsáveis pelas suas consequências. Então, por exemplo, o animal, né, quando ele vai corretamente no rumo dos seus instintos, ele vai bem, vai tranquilo. Mas como ele é uma criatura, né, de Deus, ele pode, em determinado momento, titubear neste caminho, por uma escolha que ele faz, em níveis muito pequenos, mas faz. E aí ele é também responsável por aquela fuga do rumo. Por isso que, muitas vezes, você vê animal doente, né? Muito estranho, né? Como é que um animal pode ficar doente? Aí está a explicação. E nós ainda estamos muito ligados à animalidade, muito ligados. Nós ainda não saímos daquele projeto inicial. E por isso nós também temos as consequências, e em grau maior, né, em relação aos animais, daquilo que nós fazemos de escolhas erradas. Então, quando a gente estuda a mediunidade aqui no Espiritismo, nós começamos a entender essa ferramenta. Agora, utilizá-la convenientemente é questão de escolha de cada um. Todo mundo é médium num grau qualquer, como nos diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mas também ele nos diz que a mediunidade independe da moral. A moral é o cuidado que você tem com você. Em síntese. Então, se você não tem esse cuidado com você, você pode praticar de maneira errada um atributo que é seu, que é de todo mundo, que a gente dá o nome de mediunidade de acordo com Allan Kardec. Então, meus amigos, minhas amigas, diante dessa realidade, né, o que nos compete fazer? Buscar sempre
a prática sincera e leal que nos conduz a Deus, como ferramenta, como instrução permanente desses caminhos a seguir. O homem, muitas vezes, ele cria os seus conceitos, né? Através dos seus desejos, através da sua vontade de fazer algo que está na cabeça dele, sem, às vezes, observar se está de acordo com a lei de justiça, de lógica que leva ao amor. Se tiver, vá em frente, meu amigo, minha amiga. Se não tiver, repense. E nós hoje vamos avançar um pouco nessa prática mediúnica. Nós vamos falar sobre a mediunidade com Jesus. Porque aí você já tem um referencial bem maior, bem melhor. Então, nós vamos estudar, Jesus praticou mediunidade, será? E se ele praticou, de que maneira que ele praticou? Porque aí será o nosso modelo. Então, se Jesus é o guia, modelo da humanidade, como está no Livro dos Espíritos, então é a ele que nós temos que tomar nossas referências, vocês não acham? Então, o nosso estudo é mediunidade com Jesus. Como realizar a mediunidade com Jesus? Vamos pensar nisso? Então, vamos estudar mediunidade com Jesus, para que a gente possa entender melhor essa prática mediúnica. Ser médium é buscar em si e no além as profundas lições do crescer espiritual. É preciso amar o que faz de bem. É preciso amar a mediunidade e praticá-la com Jesus para o bem que se pode realizar. Mediunidade com Jesus, lições espíritas. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, que eu espero que seja bastante apreciado por você. Porque no dia que nós entendermos que a nossa mediunidade tem que ser praticada de acordo com as lições que o mestre da humanidade nos trouxe, então será bem melhor, será bem mais fácil de conviver com essa forma de comunicação psíquica, que é, no fundo, a mediunidade. Então, mediunidade com Jesus. Aqui iniciamos o nosso estudo, e a mediunidade com Jesus, eis o estudo, eis a referência. Pronto? Podemos continuar? Podemos prosseguir? A mediunidade com Jesus, o Espiritismo inaugura uma nova era. A do intercâmbio de seres humanos viventes em dimensões aparentemente opostas. O vazio da morte deixa de existir. Descobre-se a vida intensa que existe fora de nossas percepções sensoriais. Sabe, a gente vai fugir daquele comum, que é só viver o mundo físico. Muito embora nós, inconscientemente, temos essas informações que nos chegam a todo instante, mas que às vezes a gente não dá conta delas porque não presta atenção nelas. E a mediunidade, então, precisa acontecer de maneira racional em nós, porque aí vai acabar com o vazio da morte. Isso é muito importante, porque nós não morremos, nós desencarnamos. O mundo das ideias platônico, passa a ter consistência. Todos os habitantes da caverna saem em busca da verdade. E esta já não mais causa temor. Continuamos a viver com toda a bagagem de nossas realizações ou lastros de dor. Platão, o filósofo, né, do século IV antes de Jesus, ele falava do mundo das ideias. Ele dizia que tudo que existe aqui está feito, está plasmado no mundo das ideias. Então, é preciso entender que o mundo das ideias antecipa as coisas manifestadas no mundo físico.
Então, Platão estava falando do mundo espiritual e da nossa relação com esse mundo espiritual. Quando ele fala da caverna, né? Do mito da caverna, o que ele está dizendo? É preciso sair da caverna para a luz. É preciso sair da escuridão, das ilusões, para a luz da verdade. Então, quantas vezes nós tivemos medo de assombrações, assim? Quantas vezes nós escondemos debaixo da cama, morrendo de medo do espírito, que na verdade é um ser que desencarnou e que só vai chegar até nós e se manifestar se nós tivermos mediunidade bastante para isso. Você pode até sentir a presença, mas não vê, porque não é necessário ver. Agora, é necessário saber da existência deles. Nós moramos num mundo que está habitado por bilhões de seres. Um pouco encarnado e a maioria desencarnado. E há uma interação entre esses espíritos, entre esses seres. Muitas vezes para conduzir-nos ao bem, outras vezes para o mal. Daí que a gente tem que ter essa noção para nos cuidarmos. Uma obsessão nada mais é do que uma porta que o indivíduo abre para espíritos maldosos, vingadores. Então, se eu fecho a minha porta pelo conhecimento, pelo bom comportamento, pela minha prática real da mediunidade, a minha postura de bom caráter, de nobreza na vida, o obsessor não entra em mim. Ele não interfere em mim. Ele não interfere no meu campo mental. Vamos continuar. Coube o Espiritismo utilizar a ferramenta para desmitificação da mediunidade, dos espíritos comunicantes e das esferas onde todos temporariamente habitam. Desvendou-se o mundo espiritual. Podemos conhecer e podemos nos libertar. Isso é interessante, meu amigo. Explicar que a mediunidade espírita, quando fruto de estudo, da análise criteriosa, do despojamento de interesses subalternos, pode tornar-se um poderoso elemento revelador das questões universais ocorridas no passado, explicando o presente e criando possibilidades de discernimento quanto ao futuro humano. Nós precisamos fazer com que a humanidade cresça. O espírita tem esse dever. Então, para isso, ele tem que saber os fundamentos dos pilares do espiritismo, como é o caso da mediunidade, que é um deles. Então, não basta eu me rotular de espírita, como diz Emmanuel, e não viver como espírita. A sociedade precisa do espiritismo. Então, eu tenho que estar pronta, para levar a mensagem espírita onde for chamado. Será que eu estou realmente querendo isso? Estou nessa preocupação ou nessa ocupação sensata? Né? A mediunidade com Jesus é um avanço na prática mediúnica. Já que em todos os tempos, a mediunidade sempre esteve ao lado da humanidade, mas nem sempre esteve ao lado de Jesus, o governador do mundo. Dessa forma, a mediunidade precisa avançar para este ponto de excelência. Olha, meu amigo, minha amiga, Jesus é o governador do mundo, você sabe disso, né? Então, nós sabemos aqui pelo Espiritismo que Jesus é o governador do mundo. Ora, se ele é o governador do mundo e veio até nós e trouxe a mensagem que trouxe, eu vou querer ficar fora disso? Eu vou querer ficar alheio a essa possibilidade de me unir a ele dentro da minha condição? Então, é muito bom quando a gente está na plena dinâmica da vida. Mas é muito melhor ainda quando essa dinâmica está
relacionada com o governador espiritual do mundo. Vejam vocês como isso é importante. E sendo todos médiuns, essa mediunidade tem que estar com ele, com o nosso mestre. Agora, o Espiritismo, por estudá-la em todos os seus meandros, é e será o grande esclarecedor desta ferramenta de comunicação e como utilizá-la da melhor forma que nos conduza aos entendimentos da vida em suas várias dimensões. A mediunidade deve ser sempre exercida em nome de Jesus, para a paz de todos os médiuns e o progresso da humanidade. Vejam que texto profundo, né? Eu preciso saber disso, você precisa saber disso. Agora vamos pensar. Jesus praticou a mediunidade? Podemos pensar assim? Então vamos pegar aqui esse texto do Allan Kardec, né? A superioridade e a natureza de Jesus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer, o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que para ele, pois era ele que assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podemos fazer em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Então, o que Allan Kardec está dizendo? Nós aqui precisamos da assistência dos espíritos superiores para que a gente possa praticar a mediunidade corretamente, até o momento em que a gente se torne soberano na prática mediúnica. E Jesus não precisava dessa ajuda, porque ele é, né, o Cristo. Então, ele é que agia por ele, como a nos dizer assim. Por tudo a gente tem que pegar o psicológico, né? Então, ele, Cristo, agia por ele e diz para nós, agora vocês também têm que crescer para agir por vocês. Agora, para a gente chegar a esse ponto, é preciso estar numa linha de raciocínio cuja a linha esteja perfeitamente unida à vontade de Deus a nosso respeito. Então, você aí é um filho ou uma filha de Deus. E Deus tem por você uma vontade muito grande, individual, singular. Então, você é singular com Deus. E nessa singularidade, ele vai fazer de você um ser extremamente superior, para exercer com ele, Deus, uma ação precípua na criação. Então, viver é isso, é nos apropriar e nos preparar para este momento futuro. Então, isso explica para a gente a razão do existir. Você não concorda? Para que você existe? Só para as funções básicas da sobrevivência? Ou você existe porque está se aprimorando para um trabalho futuro? Como se nós estivéssemos numa grande escola, e estamos, né, que é a Terra, saindo da animalidade em busca de futuros melhores. É isso que nós temos que pensar. Não esqueçamos disso nunca. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dais. Mateus 10:8. Quero dizer para vocês que aqui está a lição máxima, o ponto de início, de partida para a mediunidade com Jesus. É dar de graça o que de graça se recebe e realizar aquilo que puder ser realizado através da mediunidade. Curar, limpar,
limpar feridas, né? Ressuscitar mortos não quer dizer que vai ressuscitar o espírito que acabou de desencarnar, não é isso. Tem muita gente morta para a vida, né? Muita gente morta. Aliás, Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, ele fala isso, né? Desperta, ó tu que dormes. Levanta daí, que o Cristo te glorificará. Então, quando a gente consegue, né, ajudar uma pessoa que está num estado diferente aí da vida, está alheio à vida, o que vai acontecer? Nós vamos colocar naquela pessoa a força que ele necessita para crescer. Então, ele pode levantar lá daquele abismo, daquele fundo que ele está, então isso é ressuscitar mortos. É expulsar demônios no sentido de espíritos malfazejos, né? Então, ajudar na desobsessão. Mas, para isso, nós temos que ter conhecimento da mediunidade e dar de graça. Nunca cobrar pelo seu trabalho mediúnico. Nunca. Porque na hora que nós estamos praticando a mediunidade, nós não a estamos fazendo sozinhos. Tem sempre alguém, algum espírito nos ajudando. Faculdade mediúnica significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar esta faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. André Luiz. Então, amigo, nós temos aí nosso Mestre Jesus numa posição de relação com planos superiores, e essa imagem nos remonta a nós mesmos. Eu estou pronto para essa limpeza do vaso receptivo, como diz André Luiz? Então, se eu quero praticar a mediunidade com Jesus, eu tenho que estar pronto para isso. Como ele coloca, não basta você perceber a presença do Espírito, mas você precisa santificar a tua faculdade. O Allan Kardec ele fala que mediunidade é coisa santa e que deve ser cultivada, praticada santamente. Exatamente o que o André Luiz está falando. Né? Porque a maioria das pessoas que chegam nos centros espíritas não querem, muitas vezes, estudar, não querem melhorar os seus comportamentos, as suas formas, né, de agir, de interagir no mundo. E acha que a mediunidade você pode praticar de uma maneira que ele determina, que a pessoa determina. E às vezes não é assim. Para sermos realmente médiuns com Jesus, temos que mudar muita coisa. Temos que abandonar essas práticas mundanas, que só nos desorientam. Só. Precisamos entender isso, meu amigo, minha amiga. Não é questão de uma lição de moral, como dizem, não. Mas se você ainda gosta da bebida, do cigarro, da droga, do sexo sem responsabilidade e de outras falácias, né? Da gula, da inveja, da luxúria, né? Daquela necessidade, né? Do poder, de mandar, de ter, aí fica difícil. Porque, como você sabe, a gente já falou aqui, espíritos se aproximam de nós o tempo todo. Mas que tipo de espírito que aproxima? Ele vai aproximar na razão direta das minhas reações. Então, o que eu quero? Eu quero santificar a minha vida? Ah, só virão espíritos do bem. Então, não podemos reclamar de obsessores, você concorda? Eles só estão aqui para nos ajudar.
só estão aqui para nos ajudar a fazer coisas erradas. Agora, se eu não quiser, eu vou ficar junto deles o tempo todo. Não é? Eu vou ficar o tempo todo com eles, ao lado deles. Ah, meu amigo, minha amiga, como é fácil isso de ser entendido. O problema é ser feito. Né? Aí é contigo, é comigo. Né? Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. É o que nós estamos dizendo. Olha a imagem. Olha que a pessoa está, sei lá, numa posição aí que pode ser que ela esteja numa posição de tristeza, né? De desalinhamento com as propostas de Deus. Então, os espíritos se aproximam. Você vê que tem dois tipos de espírito, né? Tem um obsessor que está próximo dela e um espírito de luz que está mais afastado. Qual que ela vai aceitar? Veja como é que é fácil entender. Nós é que determinamos que tipo de espírito que nós queremos. Então, as nossas rodas de conversas, né? Os nossos pensamentos, que são pontos de atração permanente desses espíritos, ou do bem ou do mal. Então, o que eu estou querendo para mim? Não há milagre, minha gente. Existe trabalho, existe entendimento, existem escolhas. Se eu quero trabalhar com Jesus, eu tenho que escolher só o espírito de luz, né? Que está em segundo plano aí na imagem, está vendo? O espírito de luz está lá em segundo plano aqui, ó. E o espírito obsessor está aqui do lado. Então, ele está interferindo diretamente aqui. E o outro aguardando que você decida a não estar com esse, e sim com aquele. Pelo pensamento, né? As tuas ações, as tuas atitudes. É muito fácil de entender isso. Né? Então, agora, a mediunidade com Jesus. Vamos lá. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a sua voz. Todos os povos tiveram seus médiuns e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que as vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Está vendo como é que nós temos, né? Na própria história, a prova disso, né? Os profetas, Sócrates, Joana d'Arc, todos eram médiuns. E nesse caso aqui, colocado, todos eles trabalharam para o bem. Vocês imaginam as dificuldades dos profetas? Né? Eles profetizavam para um povo que não queria ouvi-los. Um povo rebelde, orgulhoso. Mas eles estavam ali, firmes. Né? Sócrates, nossa. Sócrates foi tão agredido, né? Até mataram ele. Porque ele falava a verdade para o mundo. Então, esse mundo nem sempre está pronto para ouvir uma verdade socrática, uma verdade profética. E aí o homem se sente incomodado e extermina a pessoa, como fizeram com Jesus. E com tantos outros médiuns na Idade Média, né, de todo o tempo da história. Agora chegou um momento que nós temos que parar com isso. E toda a humanidade tem que buscar esse entendimento. Caso contrário, vão ficar perambulando pela vida. Depois desencarnam, continuam perambulando, até que a providência divina haja, né, da maneira mais justa possível. Muitas vezes, essas pessoas sofrem muito, mas porque elas quiseram sofrer. A Joana d'Arc foi morta, foi queimada, né? Porque aquela médium extraordinária, conduzindo ali a guerra entre a França e a Inglaterra, e depois ela é traída pelos próprios franceses, cai na mão dos ingleses, aí o processo é difícil com ela. Estuprada, né? Jogada no cárcere lá, aproveitaram dela. Isto é a ignorância perante a luz. O que eu quero?
E vamos aqui fazer só um adendo, né? Joana d'Arc foi a encarnação de Judas Iscariotes. Veja o resgate de Judas. Então, nós temos que pensar isso, minha gente. Será que eu vou ter que me preparar para resgates desse nível? Cuidemos de nós, da nossa mediunidade, né? Aí está o arauto de Deus, nosso guia e modelo, curando. Olha que imagem linda, meu Deus. Né? Ele abaixa, vai até o doente para restabelecer a saúde. Assim nós devemos realizar. Né? Nós temos que abaixar do nosso posto, muitas vezes de soberano que nos achamos, para ir até onde está o doente e fazer esse doente levantar. Essa imagem ela é muito significativa. Se nós queremos trabalhar com Jesus, temos que ser ativos e dinâmicos na prática real da mediunidade. E ele vai dizer: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10:8. Então, toda a lição está aí, né? Está tudo em nossas mãos. O que nos compete fazer? Então, nós estamos no centro espírita, estamos frequentando um centro espírita. Que ótimo. Né? Que ótimo que você está frequentando um centro espírita. Que ótimo que você está numa reunião mediúnica. Que ótimo. Isso é um avanço. Agora, não pode ficar só naquele lugar, tem que avançar mais. A literatura espírita, principalmente, né? Os livros do André Luiz, o livro dos médios, o livro do André Luiz, os domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, sabe? E outros tantos, né? Os livros do Filomeno. Quanta coisa nos ajuda, quanta coisa nos oferece. Então, meu amigo, foge da simples prática da mediunidade para avançar para a prática da mediunidade com Jesus. Pensa nisso. Começa a pensar nisso. Começa a elaborar esse projeto para você, tá? É uma coisa interessante. Bom, de acordo com os cânones religiosos, Jesus é o espírito mais elevado que já reencarnou neste planeta de provas e expiações. Pode-se dizer que era médium de Deus. Tinha a missão de dirigir os destinos da Terra. Para isso, era preciso mudar o nível mental dos seus habitantes. É o que está acontecendo no mundo. Desde 2000 anos para cá, a mentalidade humana está modificando. Você pode, às vezes, não perceber, mas estuda a história que você vai ver isso. Eu te aconselho a ler o livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de Steve Pinker. Ele vai mostrar que a violência, quase que em relação ao passado, quase não existe mais naquele tipo passado, né? Nós estamos fazendo uma comparação. Então, por quê? Porque a mentalidade humana precisa aprimorar para os grandes feitos do futuro aqui nesse mundo. Percebe? Então, vamos lá. O homem e a mediunidade. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação das suas ambições, mas para o fim da sua melhoria espiritual e para dar de conhecer aos homens a verdade. Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 220. Então, veja bem, que, como diz Kardec, né, a mediunidade vai nos ajudar a melhorar espiritualmente. E, através dos médiuns, né, o homem pode conhecer um pouco mais a verdade. Percebe você? Como que é sério isso? Então, você pode se tornar esse grande veículo da verdade divina.
Mas eu preciso que você faça a tua melhoria espiritual, que eu faça a minha melhoria espiritual, tá? O Evangelho de Jesus, por representar o código primordial dos valores morais que devem ser buscados pela pessoa, torna-se imprescindível a todos os que pretendem seguir a trilha da mediunidade sob a ótica cristã, sob a interpretação da doutrina espírita. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós temos aí uma estatística que diz que no Brasil, 90% dos seus habitantes, ou seja, em torno de 180 milhões de pessoas, são cristãs. Praticando, né, o cristianismo nos vários segmentos religiosos, né, ligados ao cristianismo. Então é preciso saber que isso é bom. É bom saber que o nosso país é um país cristão. Mas eu pratico essa cristandade? Eu sou esse cristão verdadeiro? Né? Ou eu só falo que sou cristão, mas nem sei direito o que é um cristianismo? Isso que a gente precisa procurar saber. Eu sei o que é ser cristão, né? O que é trabalhar com Jesus, né? Opa, em nome de Jesus. O cristão é aquele que segue Jesus, segundo o evangelista Lucas. Né? Então, ele é aquele que segue Jesus. Se ele segue Jesus, ele tem que conhecer o que Jesus falou, o que Jesus fez. Você faz isso? Pensa aí. O fenômeno pelo fenômeno é algo bastante ligeiro e mesmo rudimentar, diante do estuário de ensinamentos que os desencarnados podem oferecer. Para o Espiritismo, mais importante do que a manifestação mediúnica em si mesma está o aprimoramento do médium, a sua entrega ao bem e ao bom, o seu renascimento moral. E aí a mensagem do Cristo é de valiosíssima grandeza. É o que nós estamos falando. É preciso sair da denominação para a ação consciente. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer, todos nós. Né? Está nos livros Desafios da Mediunidade, de Camilo por Raul Teixeira. De novo, essa mão que se estende, né? Mediunidade com Jesus. Toda vez que praticarmos o bem, nós estaremos nos aproximando dessa mediunidade com o nosso Mestre Jesus. Vós sois deuses. Tudo o que faço, vós podeis fazer. João 10, 34. Veja que coisa interessante. Meu amigo, minha amiga, isso é uma referência que a humanidade não pega para ela. Dificilmente nós pegamos para nós uma referência desse porte. Você é Deus. Ou seja, você é um espírito iluminado em vias, né, de chegar ao ápice dessa iluminação. Aí você vai poder fazer tudo o que o Cristo fez. Agora é preciso ter vontade. Guarde essa frase sempre com você, mas analise essa frase. Sabe quando você estiver viajando, quando você estiver num transporte coletivo, enquanto não chega na tua estação, né? Vai pensando nela, que você cria um halo de felicidade, um halo de proteção para você também. E pensa, e se busca como esse Deus. De novo, né? Ele vai dizer: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal tempera, a luz produz a verdade, né? E o Deus é aquele espírito que busca essa luz, essa verdade e esse tempero. Não é lindo? Busca entender isso. Jesus fez a imposição das mãos, não fez? Então, a imposição das mãos próximo ao corpo da pessoa para transferência de energia para o paciente promove o bem-estar, diminui estresse e ansiedade. A terapia é capaz de harmonizar características físicas, emocionais, mentais e espirituais. É o passe, minha gente. Né? Quando você vai dar o passe, né, que você aproxima a sua mão, aqui dos chakras, palmar, ele vai sair luzes, que são suas energias, que você está doando para alguém. Olha que lindo, né? Você doa a energia. Então, você
pode ajudar mentalmente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Esse é o passe. E você que está recebendo, se coloque para receber o passe, porque ele vai te ajudar, vai te tranquilizar. Isso é muito bom saber, né? Quando estudamos esses assuntos, dá na gente uma vontade de ser bom, não dá? Né? Engraçado que esse texto saiu lá do Ministério da Saúde. Quer dizer, o Brasil, né, está caminhando para a sua função. Se Deus quiser, vai chegar lá. Aí está, né, alguns momentos de Jesus, olha só, no Horto das Oliveiras, né, ali orando, recebendo a proteção dos seus pares, né, aqui, em profunda contrição. Se Jesus fez isso, nós não vamos fazer? Naquele momento difícil que eu elevo, né, assim, peço, Pai, me ajuda. Pai, me dê forças. Pai, eu me curvo perante vós, porque eu sei que o Senhor vai me cuidar. Essas são referências de Jesus para nós, olha. Conversar com os espíritos desencarnados é atributo natural de todo ser. O cosmo é uma região onde tudo se interconecta. Jesus conversa com Deus e seus amigos da mais alta hierarquia. Não podemos conversar com espíritos que nos são superiores ou não. Cada qual escolhe seus diálogos. Nós podemos conversar com os espíritos que nos são superiores ou não. Não, cada qual escolhe seus diálogos. Qual é o seu diálogo com a espiritualidade? Você está disposto a ouvir e fazer aquilo que um espírito desse te fala para você fazer? Um espírito iluminado, um espírito de luz? Porque, geralmente eles contrariam a gente. Tá? Eu sempre falo assim, olha, isso que você está fazendo aí não vai ser bom para você, não. Só que a gente é teimoso que dói, né? Aí a gente vai fazer exatamente o que não é bom. Aí vem as dificuldades, né? E nós não estamos mais em tempos para isso não, tá, minha gente? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou deixar para a próxima encarnação. Não tem próxima encarnação neste mundo, nesse critério. Agora é a última encarnação que nós temos aqui. Depois a gente nem imagina o que vai acontecer. Então, é preciso começar a pensar nisso com mais seriedade, né? Aí está Jesus na transfiguração do Tabor. Ele se transfigura, tem Moisés, tem Elias, e tem os apóstolos Pedro, Tiago e João, e todos eles assustados. Né? É um processo mediúnico do mestre, a transfiguração. Né? Então, é um médium de efeito físico. Né? Ele libera ectoplasma, tem a teleplastia, que é o ectoplasma visível, que pode produzir transfiguração, materialização parcial, materialização completa. Há quem diga que os apóstolos forneceram esse ectoplasma para para esses espíritos se materializarem. Não sei. Eles eram, né, sempre os escolhidos do mestre. Será que aconteceu isso mesmo? Nós não sabemos. Mas tem condições, pode ser. Né? Pode ser. Mas o que importa para nós aqui é o nosso mestre todo iluminado, transfigurado, mostrando para nós a sua realeza. De duas espécies são os fenômenos espíritas, efeitos físicos e efeitos inteligentes. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 4, né, item 37. Podem-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Também está no Livro dos Médiuns, no capítulo 16, item 187. Você percebe como que o Livro dos Médiuns é um compêndio de informações sobre mediunidade? Por isso é necessário estudá-lo, conhecê-lo. Né? Então, nada é milagroso. Não tem o milagre do Tabor. Tem a aplicação de uma técnica mediúnica que a gente precisa saber. A tribuna espírita é local de esclarecimento sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Assim como Jesus, os médiuns encarregados dessa tarefa
deve fazê-lo com seriedade, conhecimento e humildade. Somos ainda iniciantes nos conceitos do universo. Daí a necessidade de se fazer dessa tarefa também um aprendizado para aquele que discursa. Então, o expositor espírita, a expositora espírita, tem que fazer como Jesus. Aí Lucas coloca em 4,44, ó, e ele pregava nas sinagogas da Judéia. Então, ele foi um tribuno também. Então, se você é um tribuno, uma tribuna, um ser que usa da tribuna para expor a doutrina, preciso que seja de uma maneira esclarecedora, né? Feito com seriedade, né? Conhecimento e humildade. Fatores, né, necessários aí. Não use da tribuna para se autopromover, para esbanjar conhecimentos, né? Seja claro nas suas colocações, porque assim Jesus fez. E ele foi tribuno também. Viu? Ele transfigurou, ele falou a mediunidade de efeitos físicos, ele curou e ele falou na tribuna. Está vendo como é que as mediunidades que nós praticamos aqui também praticou? Isso eu quero deixar para você. Que o que nós fazemos aqui, Jesus também fez. Vamos nos dizer que isso é natural, certo? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, aqui Jesus está curando obsessões. Processo de desobsessão. Olha que interessante lá. Não é que a gente faz na reunião mediúnica lá? O mesmo processo de desobsessão. Está vendo como é que o Centro Espírita está seguindo, né, as diretrizes do mestre? Agora, é preciso que eu, médium no Centro Espírita, siga isso com conhecimento de causa. A desobsessão, no sentido amplo da palavra, significa o ato de curar alguém da obsessão. A cura espírita da obsessão baseia-se na conscientização do enfermo e do espírito agressor, posto que o paciente é o agente da própria cura. Para isso, a doutrina propõe o esclarecimento através do estudo, a renovação interior por intermédio da ação do pensamento e da vontade. Então, aqui você coloca os dois pontos. Jesus curando um obsidiado, e aqui nós, na reunião mediúnica, também fazendo o processo da desobsessão. Está vendo esse espírito todo atormentado aqui? Olha, está sendo orientado. Tem o dirigente da reunião, o doutrinador, o espírito ajudando esse doutrinador, a médium recebendo a informação. E os outros, né, em estado de meditação, doando fluido, sustentando o processo. E aqui o outro espírito acompanhando. Vejam que coisa interessante. Aqui Jesus fazia também a mesma coisa, só que fazia sozinho, né, gente? E ele pode. O exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação de seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e paz nos diversos terrenos da vida humana da Terra. Aí está, como a prática mediúnica exerce um papel de renovação social. Todo progresso vem na sua hora, a da elevação moral soou para a humanidade. Neste sentido, a prática da mediunidade com Jesus é o grande instrumento de renovação social. Então, chegou para o mundo o momento desse esclarecimento da mediunidade. Mas é preciso que a gente esclareça e realize essa mediunidade com o Mestre Jesus, que é o grande diretor do planeta. Nunca esqueçamos disso. Ele é o grande supervisor, né, deste mundo. A mediunidade com Jesus, olha que coisa bonita, gente, ele repartindo, né, o pão, ou seja, dizendo para todo mundo, olha, gente, vamos repartir o pão divino. E a mediunidade é um pão que se reparte. Não é bonito isso? Aí é a Santa Ceia, né, vista de um outro ângulo, olha que bonito. Então, sejamos esse médium que reparte o pão da esperança, pão da alegria, o pão da cura, da desobsessão, né? O pão do esclarecimento. Quanta coisa a gente pode pensar nesse sentido. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Isso aqui é bom saber, porque tem centros espíritas, sabe?
que fica perguntando de onde você vem, de qual centro que você é. Jesus não falou nada disso. Você conhece o fruto, a árvore pelo fruto, né. O trabalhador é conhecido, não precisa falar de centro que ele é. Deixa ele fazer o trabalho dele. Jesus mandou a gente ir para todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura. Para que eu vou ficar colocando impedimentos? Tem centro espírita que consegue colocar as pessoas na geladeira, né. Então, usa-me, Senhor. Não é assim? Usa-me, Senhor. Nesse estudo, nós tentamos colocar aqui a informação de que a mediunidade foi praticada por Jesus, nos mesmos nas mesmas técnicas que ele nos oferece para praticarmos a mediunidade, não é? Então, ele praticou essa mediunidade de uma forma bastante elevada, nobre, e deixou para nós essa mensagem: faça você também, pratique a mediunidade de forma nobre e elevada. E você estará trabalhando comigo. Eu vou usar você como meu instrumento, como meu representante entre os homens, entre aqueles que não, que estão enfermos, aqueles que não conhecem, aqueles que precisam de esclarecimento. Então, isso é o trabalho do centro espírita. Este é o trabalho do médium no centro espírita. É preciso acabar com essas picuinhas, sabe? Essa coisa de eu querer aparecer mais do que o outro, do que a outra. Olha, nós somos ainda espíritos muito pequenininhos, né? A gente é comparado a inseto, meu Deus. No grande jardim do universo, nós somos comparados a insetos, né? Porque nós não saímos ainda da animalidade. Fazemos tantas coisas aí absurdas, né? Inconvenientes, desnutridas de paz e de amor, de lógica e de justiça, e vamos querer nos arvorar como os grandes sábios, né? Não. É importante a gente entender a nossa posição. É importante a gente entender o que somos nesse contexto. Prestemos atenção nisso. Prestemos atenção porque nós não sabemos a hora que seremos chamados. Todos os espíritos que encarnam aqui o fazem por um tempo que é necessário. E que daqui a pouquinho terão que ir embora. E o problema é o que ele deixa, o que ele leva, sabe? Então, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no centro espírita, no seu social, no clube, onde você estiver, porte-se como um médium. É a melhor coisa. Sei que é difícil, minha gente. Nós estamos muito novos nisso. Isso é o problema do noviciato, né? A gente não tem experiência permanente. Não automatizamos ainda essa prática mediúnica com Jesus. Um dia a gente vai fazer isso. Nós seremos médiums tranquilos, conscientes das nossas funções mediúnicas, que os espíritos superiores têm, né? Então, eles estão lá nas suas realizações, nos seus conteúdos espirituais, realizando aquilo que precisam realizar, independente das agruras que nós vivemos aqui. Então, eles vêm, nos ajudam, nos orientam, nos conduzem, mas a gente é que tem que decidir. Então, tire Jesus do livro, da Bíblia, tire Jesus das prateleiras, tire Jesus das estatuárias e traga para o seu coração como seu condutor, como seu mestre, como seu guia e como seu modelo. Entendendo que, como diz Paulo de Tarso, né, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Entendendo que Paulo quis dizer que o Cristo que Jesus representou para ele, agora inundou e apropriando a ele, Paulo, do seu próprio Cristo interior.
Então, essa frase de Paulo aos Gálatas é muito importante, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo. Quer dizer, eu, Cristo, que estou expandindo. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu Jesus. Foi, talvez, o maior leidor de Jesus. Foi Paulo de Tarso. Mas se ele fez, por que a gente não pode, né? Ah, mas quem sou eu? Não tem isso de quem sou eu. Nós somos filhos e filhas de Deus. E isso é bastante. Quero deixar o meu abraço para você, agradecer por estar conosco em mais esse estudo do Lições Espíritas. Fique com o mestre, trabalhe com o mestre, produza com o mestre. É isso que precisamos. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.